Olá, pessoal. Vamos lá, né, dar continuidade à nossa disciplina, né, teórica de fundamentos. E hoje a gente vai conversar um pouco, eu quero passar um pouco mais de informações para vocês sobre o cuidado de enfermagem relacionado à nutrição oral, enteral e parenteral, certo? Essa aula a gente vai dividir em três blocos. Nós vamos lidar uma parte inicialmente voltadas para a parte nutricional e um foco na parte oral. Depois nós vamos trabalhar a parte enteral com sondas e depois a via parenteral, certo? Como via de administração de dietas, ok? Então vamos ter esse percurso em três momentos diferentes. Bem, eu quero inicialmente apresentar para vocês os nossos objetivos, que é justamente capacitar vocês sobre os cuidados que precisam ser realizados durante a nutrição desses pacientes, capacitar também vocês sobre a instalação dessas sondas que nós vamos apresentar, também os equipamentos necessários para instalar e fazer a manutenção dessas sondas, e também a parte dos aspectos nutricionais e técnicos relacionados à administração de dietas parenterais, já que a dieta parenteral, como o nome já diz, é uma por via parenteral, então quer dizer endovenosa, e essa via ela é instalada, né, inicialmente pelo cirurgião, um médico ou um médico cirurgião, que vai colocar um acesso venoso central, ou um enfermeiro que tem habilitação em catéter percutâneo, né, de longa permanência, os famosos PICs. Então, a gente vai ter essas duas realidades, ok? Então, mas na hora certa a gente vai comentar cada conteúdo de cada etapa. Então, inicialmente eu quero trabalhar com vocês a parte nutricional, de uma forma bem ampla, bem geral, e depois a gente começar a migrar para os conteúdos específicos. A primeira coisa que a gente deve realizar dentro do aspecto da nossa avaliação e também para a construção da nossa SAI é a avaliação da terapia nutricional e a ingesta de líquidos e alimentos diários. Lembrando que nós vamos ter também a nutrição, né, a questão do nutricionista que vai realizar esse papel muito melhor do que o enfermeiro, mas o nutricionista ele faz uma visita inicial e ele faz também uma contextualização com a questão clínica do paciente e ele também recolhe informações junto com a equipe de enfermagem e a equipe médica para tentar solucionar demandas metabólicas do paciente, nutricionais, e ajudar também a equipe como um todo. Então, a presença, né, do enfermeiro, né, que está ali 24 horas, como membro da equipe que avalia o paciente, né, constantemente, ele vai ter esse papel fundamental de realmente avaliar a terapia que está sendo implementada e também avaliar a questão desses alimentos diários. Lembrando que a questão nutricional, ela muitas vezes segue um padrão, vamos dizer assim, clínico para aspectos de doenças, aspectos de recuperação, mas o dia a dia é que mostra as limitações clínicas do paciente, as limitações até mesmo de ingesto desse paciente, que vai fazer com que às vezes a gente tenha sondas, né, vias parenterais como vias de administração. Lembrando que nesse aspecto a gente precisa justamente trabalhar em equipe para poder proporcionar um maior conforto e maior resultado na recuperação clínica de um paciente. Nós vamos fazer a avaliação dos sinais vitais, já que esses sinais vitais eles podem nos direcionar para alterações nutricionais, né? Dentro da avaliação dos sinais vitais, a gente pode olhar a pressão arterial, o pulso. Lembrando que essa pressão arterial muito elevada, ela pode ser um indicativo de uma hipertensão arterial sistêmica. E se a gente tem uma hipertensão arterial sistêmica, que vocês estudaram isso na semiologia, um dos cuidados que a equipe pode realizar é proporcionar uma dieta, né, com menos sódio, ok? Ou, no caso, até sem sódio, né? O sódio bem, às vezes, o que já vem dentro de um alimento industrializado, ok? Mas a gente retira o sal da alimentação do paciente para justamente melhorar esses sinais vitais. A gente pode observar um pulso,
mais filiforme, né? Meio mais fraquinho. E aí isso é uma sugestiva também de um baixo volume intravascular, né? Circulante também. Então a gente pode observar, a gente vai fazer não só a avaliação dos sinais vitais, mas a gente também pode observar a questão da respiração. Professor, como é que a respiração tem a ver com a alimentação? Nós vamos observar que essa falta de proteína, né, essa falta de albumina, de células sanguíneas, elas vão acarretar, desculpa, uma diminuição do hematócrito e da hemoglobina do paciente. E essa hemoglobina ela tem a função primordial de carregar o oxigênio. Então, o paciente pode estar com um quadro anêmico, associado principalmente à alimentação. E essa anemia vai gerar um desconforto respiratório, ok? E aí tem outros fatores que não só os sinais vitais vão apresentar, mas também a sua avaliação clínica como um todo. E aí que é o próprio exame físico, a mucosa, a pele e o edema, e também avaliações antropométricas. Dentro das avaliações antropométricas, peso e altura, isso também faz uma relação, né, de um IMC, ou, né, um cálculozinho que a gente pode também estratificar esse paciente. E, continuando a sua avaliação, nós também podemos ponderar as eliminações intestinais, lembrando que se você fizer alguns checklists básicos, como ele está urinando, essa urina ela é rotineira, né? Ele consegue urinar várias vezes ao dia, 3, 4 vezes, como está a concentração dessa urina. Se a gente voltar um pouquinho para a parte agora intestinal, como é que tá as evacuações? Elas estão impactadas, né? Elas estão mais secas, o paciente tem dificuldade de evacuar, ou o paciente está apresentando um quadro diarreico, né? Então ele está tendo fezes líquidas, então ele está perdendo líquido. Então ele pode apresentar um quadro de desidratação, principalmente em crianças. Isso é muito comum, a instalação de um quadro de desidratação por diarreia. Ok? Então, isso tudo também vai ter implicações também na nutrição do paciente. E, por fim, não menos importante, por sinal até mais importante, né, se a gente quiser fazer uma avaliação mais apurada, a avaliação de exames laboratoriais, que é realizado constantemente pela parte nutricional, mas também pelos médicos que gostam de fazer um acompanhamento mais preciso, né, da parte clínica e laboratorial, principalmente se esse paciente está fazendo uso de dietas enterais e parenterais. Isso nos ajuda muito a propor mudanças dentro da dieta enteral e parenteral do paciente. A gente vai analisar a taxa de hemoglobina, hematócrito, ureia e creatinina, que são resultados de depuração, né, principalmente de proteínas, a albumina, que também nos ajuda a avaliar um pouquinho da osmolaridade do paciente, né? Quanto menos albumina, mais edema, mais retenção extravascular o paciente vai ter. O sódio e o potássio, que também são nossos amiguinhos lá da pressão arterial, mas também nos ajudam a avaliar a questão renal. Então, assim, se você parar para pensar, a nutrição, ela, dentro do contexto clínico, ela envolve vários fatores e também tem um impacto muito importante na recuperação clínica do paciente. Lembrando que aqui eu não estou comentando ainda doenças ou condições clínicas que vão alterar a nutrição do paciente, como vou dar um exemplo que é a doença de Crohn, que é um processo inflamatório dentro do sistema gastrointestinal, ou um paciente que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, que ele vai ter uma limitação de calorias, né, principalmente por carboidratos, né, e açúcares de uma forma geral. Então, irão ocorrer condições clínicas que vocês vão lembrar da parte metabólica e a parte, né, clínica daquela doença para poder associar também com a nutrição, ok? Ressaltando que dentro dessa avaliação também você pode elencar processos alérgicos, alimentares, né, preferências pessoais. Isso é muito importante, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Bem, aí a gente pode ponderar também os determinantes do estado nutricional. Esses são pontos chaves.
O primeiro, fatores econômicos. Então, quando a gente fala hoje de alimentação, principalmente de uma alimentação saudável, se deparamos com, às vezes, situações onde realmente é mais caro comer bem, né? É mais caro ter acesso a esses alimentos que são menos industrializados, aqueles alimentos que têm fontes, né, de proteínas, fontes de vitaminas. E também a gente vai observar que esse acesso muitas vezes não está a toda a população, né? Às vezes são alimentos que estão sendo distribuídos ou vendidos em poucos locais. Então, o fator econômico é uma coisa muito relevante. Então, hoje vocês vão observar que os carboidratos, né, multiprocessados, eles são mais baratos. Então, é mais fácil comprar o pão, o biscoito, né, muito mais barato do que, às vezes, comprar uma fruta, ter que comprar, às vezes, uma massa de uma farinha diferente para poder fazer um pão diferente, certo? Até mesmo o pão, que vocês vão observar, ele pode ter uma avaliação, vamos dizer assim, para um aspecto mais nutricional, rico em fibras, né, integral, com grãos mais específicos, ele é bem mais caro. Então, isso às vezes duplica, triplica o valor daquele alimento. E aí, nesse ponto, a gente vai ter perdas em relação a fatores econômicos, ok? Os fatores sociais, que são os hábitos, né? A gente tem várias vertentes, né, de aspectos nutricionais, mas o que a gente coloca em termos de clínicos, vamos dizer assim, né, não de dietas loucas que vocês vão ver na internet, né, que são sazonais, mas a gente coloca os hábitos da alimentação de 3 em 3 horas. Vocês vão ver estudos, né, pesquisas que não defendem esse hábito, né? Mas geralmente a gente coloca isso como sendo algo rotineiro, principalmente num paciente com um processo patológico, onde a gente precisa recuperar o paciente o mais rápido possível. Então, o hábito de 3 em 3 horas. Mas o paciente pode ter hábitos prévios. Então, de não tomar café da manhã, não almoçar, não jantar, ou jantar muito tarde, ou tomar café da manhã muito tarde, ou almoçar muito tarde, ou então hábitos específicos como fazer refeições associadas com líquidos, que isso é algo que a gente depois pode discutir. Então, não comer certos alimentos em tais horários e assim por diante, ok? Os modismos, que a gente se depara principalmente com as dietas, e aí vocês vão ver várias dietas, eu não vou me especificar aqui, até mesmo porque eu não sou expert em dietas, mas a gente também vai ter o controverso, né? A questão do jejum intermitente, né? Jejum prolongado, isso também tem fatores que tem grande influência hoje na área da saúde, né? Que também tem pesquisas que apontam os benefícios do jejum. Os fatores estéticos, né? Então, a questão da pessoa não se alimentar, às vezes, corretamente, ou se alimentar, buscar uma alimentação mais saudável em relação à estética, né? Às vezes quer emagrecer demais, e aí, às vezes, ou então quer voltar para uma dieta onde vai perder mais gordura, vai ganhar mais massa, e assim por diante. A questão da mídia e os colegas, a questão do contágio social. Os fatores culturais, a descendência e os costumes, isso é super importante. Então, isso no mundo inteiro, isso ocorre, né? Então, assim, nós temos fatores nutricionais que percorrem a cultura, então, de comer certos alimentos. Um exemplo da maioria, né, das pessoas, pelo menos em termos globais, a questão da Páscoa, né, que é o nascimento, que celebra o nascimento de Jesus. Então, a gente vai observar que o nascimento de Jesus, Natal, uma Páscoa, né? Me esqueci aqui, corta essa parte da Páscoa, mas na Páscoa a gente tem o hábito de comer pão de coco, peixe, né? Fazer essa refeição, né? Mais voltada sem carnes, aí tem a questão do jejum também, de 40 dias sem comer carne. Então, são aspectos culturais. E os costumes também. Então, a gente vai observar que esses costumes, eles também são associados a fatores sazonais de plantio. Então, o período do milho, o período do feijão, o período da fruta X, da laranja, da uva. Então, isso também vai ter aspectos culturais. Os fatores religiosos, né, mitos, tabus e crenças, não comer tais alimentos. Isso também existe muito, então eu não vou citar assim, nenhum exemplo aqui, mas com certeza vocês vão ter aí na memória de vocês.
Algumas pessoas não comem carne de porco, algumas pessoas não comem a galinha com sangria, né? Que aqui a gente chama galinha cabidela, mas é com o frango cozido com o próprio sangue dele. Então, isso tem também aspectos que precisam ser revistos, ok? E os fatores psicológicos, a necessidade, prazer, desconforto e a insegurança. O que é os fatores psicológicos? Quando a gente coloca um fator psicológico em relação à alimentação, às vezes, muitas vezes, ele está associado a questões do passado, né? Ou então crenças que ele tem associadas a questões culturais que fortalecem que ele tenha uma alteração em relação, em relação a querer ou não querer certos alimentos. Vou dar um exemplo. O questão de necessidade, né? Eu tenho que comer isso, né? Às vezes a pessoa está ali ansiosa, eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade, ele come chocolate, come muito açúcar, né? E fica então a necessidade de comer para responder uma demanda psicológica, uma ansiedade, né? Então isso não é interessante. O prazer, né? Então tem alguns alimentos que realmente eles geram uma sensação de prazer para a pessoa, né? Comer aquela comida específica, ou então aquela comida que traz uma lembrança afetiva do passado, então também traz prazer em rever. Então, assim, a pessoa muda até o semblante depois que come a comida, né? Então, às vezes, o desejo, né? O desconforto, então tem a questão dos alimentos que a pessoa não gosta de comer, certo? Então, com certeza vocês vão ter alimentos que não dá para comer, tipo assim, eu não como verdura. Aí a pessoa tem que comer verdura, então vai gerar um desconforto. Não é legal, ok? E a questão da insegurança também está muito associada a fatores pessoais também em relação a quem foi que fez esse alimento, quem foi que cozinhou, aonde foi que cozinhou, então a questão da segurança alimentar também. E a gente pondera também dentro dos determinantes os fatores fisiopatológicos. E nesse ponto eu não tenho como explanar todos os fatores fisiopatológicos, porque esses fatores eles vão estar associados a alguma doença específica. Então, posso pegar algum exemplo para fazer essa associação, mas a gente não dá para destrinchar, né, detalhar todos agora nessa aula. Na saúde do adulto, vocês vão ter uma aula sobre a questão metabólica de novo, e lá, como vocês vão estudar as doenças, eu não vou estar lá, mas vocês vão estar para poder fazer essa discussão melhor, ok? Então, quando a gente fala dos fatores fisiopatológicos para determinantes do estado nutricional, é justamente analisar as condições clínicas que aquela doença impõe para você determinar melhor como está o estado nutricional do paciente. Então, vocês vão observar, vamos pegar aqui um clássico, né, a gente tem a infecção por HIV, né, com o desenvolvimento da AIDS. Então, vocês vão observar que a infecção, ela gera uma demanda metabólica muito grande, o vírus realmente acomete agressivamente o organismo do paciente. Claro que hoje nós temos como tratar, né? Não temos a cura, mas temos como tratar de forma bem estável. Mas nos momentos de crise, o paciente perde muito peso, certo? Então, existe uma demanda metabólica altíssima da infecção. E o paciente emagrece muito, que muitas vezes é aquela cena que as pessoas trazem do passado, né? Do paciente com HIV muito magro. Ou então vocês vão observar pacientes que têm cânceres intestinais, que também causam debilidade, né, da fisiopatologia que está sendo ali de demanda metabólica e desgaste calórico, e também a dificuldade de ingesta hídrica e de alimentos faz com que o paciente também emagreça muito. Isso eu estou falando dos aspectos fisiopatológicos que causam emagrecimento, mas também tem o contrário. Vocês vão observar pacientes que têm doenças autoimunes, onde eles usam tem o uso de corticoide muito pesado. Então, eles têm uma retenção de líquido maior, eles geralmente engordam. Se vocês começar a estudar também um pouquinho das doenças mentais, eles tomam aquelas medicações que afetam, né, a questão do humor e afetam também o sistema nervoso central e mudam também o apetite. Então, são pacientes desculpa, não é bebem, comem, de forma mais desordenada e em maior quantidade, certo?
Bem, isso são fatores que vocês vão observar, né? Que a doença, junto com o tratamento, vai alterar, né, a questão do consumo e também do acúmulo de energia, no caso aqui, que vai se depositar em forma de gordura, né, e massa corporal de uma forma geral. Bem, e aí a gente vai ter a avaliação nutricional de uma forma bem, vamos dizer assim, resumida, né? A gente vai observar o consumo ou ingesta alimentar do indivíduo, vai ver a necessidade ou gastos nutricionais. A gente não vai aprender a calcular gasto nutricional para poder propor uma dieta. Quem faz isso é um nutricionista, certo, pessoal? Ele calcula o peso, a altura do paciente, analisa um pouquinho sobre a doença dele e faz uma demanda calórica. Então, ele promove uma dieta calculando as calorias de cada alimento e naquelas porções para o paciente fazer aquela ingesta diária, ok? Da mesma forma, quem já foi no nutricionista, ele vai também avaliar o seu estado nutricional, ok? E vai também passar uma dieta se você quer ganhar massa muscular, se você quer perder peso, quer perder gordura e assim por diante, ok? Então, tudo essa parte de desenhar a necessidade é pelo nutricionista. Então, a gente só vai realmente identificar fatores que a gente sabe que o paciente precisa ganhar ou precisa perder, ok? Mas esse cálculozinho bonitinho não compete aos enfermeiros, compete à equipe de nutrição para poder fazer essa conta bem direitinho. Então, a gente pode observar que dentro do estado nutricional geral do paciente, ele pode estar com insuficiência de consumo, né, carências. Aí isso a gente pode identificar por quê? Porque a gente está observando desnutrição proteica e energética, então está tendo perda de massa muscular. Ele tem uma anemia ferropriva, que é uma anemia por deficiência alimentar, diminuição, né, da vitamina A, hipovitaminose A, bócio endêmico, questão de sódio, cárie dental e outras carências nutricionais que a gente pode observar. Já o excesso, né, desse estado nutricional pode gerar também um desequilíbrio, né? E aí isso pode gerar uma obesidade, um diabetes. Diabetes, professor, sim, vocês vão estudar melhor isso na saúde do adulto quando for estudar diabetes. Mas assim, o tecido adiposo, ele causa uma resistência à insulina. Então, muitas pessoas, elas desenvolvem o DM2, né, o tipo 2 da diabetes, justamente por causa desse excesso de gordura, ok? E é tanto que hoje um dos tratamentos para cura mesmo, né, da diabetes tipo 2 é um emagrecimento. E como um emagrecimento rápido, a cirurgia bariátrica, certo? Arteriosclerose, hipertensão arterial e outras doenças degenerativas de uma forma geral, certo? Bem, quando a gente fizer depois dessa avaliação, começar a levantar os problemas, né, que vocês já conseguem imaginar, nós podemos agora já fazer uma associação com os diagnósticos. Em relação à ingestão, a gente pode apontar como problemas, né? A amamentação ineficaz, a amamentação interrompida, deglutição prejudicada, que aí a gente vai trabalhar muito com esse diagnóstico de enfermagem, porque essa deglutição prejudicada, ele pode gerar uma intervenção com sondas, né? Gástricas e enterais, leite materno ineficiente, nutrição desequilibrada, menor que as necessidades corpóreas, obesidade e sobrepeso. Dentro do quadro de metabolismo, a gente pode observar o risco de função hepática prejudicada. Essa é uma alteração que a gente vai observar que precisa fazer um acompanhamento clínico com o médico e também laboratorial. Lembrando que a função hepática prejudicada, ela também muda todo o cenário nutricional. Lembrando que o fígado, né, ele tem um papel muito importante no metabolismo, né, a liberação de enzimas, né, então assim, é interessante que a gente observe melhor esse diagnóstico, ok? Risco de glicemia instável, isso também é interessante. Hidratação, né, risco de desequilíbrio eletrolítico, dentro desse risco a gente vai observar se ele pode ter volume deficiente ou volume excessivo. Geralmente a gente vai ter um volume deficiente. O volume excessivo ele vai estar muito voltado para pacientes que estão apresentando perdas de líquidos, né, principalmente sangue,
num curto período de tempo de forma muito volumosa. Então, às vezes, ele vai ter mais líquido, né, um líquido em excesso, num curto período de tempo, ok? E para com, completar essa informação, a gente precisa acompanhar como o paciente se comporta, né? O organismo dele se comporta dentro dessa alimentação, dessa ingesta hídrica. E o primeiro ponto-chave, que todos nós já sabemos, é a questão da hidratação. Então, a água é o principal constituinte do organismo. Então, se a gente fizer uma média geral, em média, no adulto, a gente vai ter entre 60% e 70% do organismo do adulto sendo formado por água, ok? Se a gente pensar no ciclo vital, que eu vou já mostrar aqui uma fotinho para vocês, a gente vai ter essa demanda bem maior. Então, a porcentagem de água no organismo vai variar, né, de acordo com a idade, sexo, biotipo, né, e quantidade de tecido adiposo que a pessoa possa ter. Então, se a gente observar aqui numa proporção, no adulto, né, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele vai ter 60% da sua estrutura corporal formada por água. Num bebê, 73%. Numa mulher, geralmente 50%. Numa mulher mais velha, 40%. E no idoso, 45%. Então, proporcionalmente, a quantidade de água é maior na criança e menor no idoso. Em princípio, a água corporal varia em relação inversa à quantidade de gordura. Mulheres, em geral, têm menos água total no organismo devido à maior quantidade de tecido adiposo cutâneo. Então, não pense que a pessoa tem... Só para a pessoa ser um pouquinho mais volumosa, né, ter um volume maior, isso pode ser um acúmulo de gordura e nem sempre isso vai estar associado com maior taxa de hidratação. Ao contrário, como vocês estão vendo aqui, o tecido adiposo ele é inversamente proporcional à hidratação. E o equilíbrio hidroeletrolítico, necessário para muitos processos fisiológicos, é mantido pela entrada e saída de água e eletrólitos pelo corpo e controlado por sistemas corporais. Aí, se a gente parar para pensar hoje, a gente vai ter um sistema de distribuição de água que faz essa regulação, né, de eletrólitos, mas também hoje é bem mais acessível e bem mais comum o consumo de água mineral ou adicionada de sais, que também ajudam a repor esses eletrólitos. Lembrando que aí, só fazendo uma ressalva dessas águas que são industrializadas, muitas delas têm um pH que não é o ideal, certo? Então vocês vão ver aí alterações. O pH, quanto mais básico, melhor daquela água. Então vocês vão observar que é interessante observar esse pH na hora de comprar essa água. É tanto que algumas águas já colocam no sloganzinho, no adesivo da garrafa, dizendo pH básico. Né? Então é interessante. Aí tem outra explicação que em outro momento eu falo um pouquinho mais sobre o pH básico da água para vocês. Né? Ele vai nos ajudar a prevenir várias doenças e outras coisas mais. E os fatores físicos, corporais e ambientais afetam a capacidade de controle. Então, nesse caso, os fatores físicos do indivíduo, a capacidade de manter, né, essa hidratação por um longo período de tempo, a questão também dessa demanda metabólica do organismo em funcionamento, que também consome um pouco de água, o comportamental, que é a questão hídrica, né, mesmo se a pessoa tem um hábito de beber ou não a água, e os fatores ambientais, que a gente vai observar principalmente a questão acesso à água dentro do ambiente, mas também a questão do clima. Então, no clima mais quente, embora se pareça que quando está quente a gente bebe mais água, mas em compensação a gente também tem muita perda de água transepidérmica, ok? Então tem que ter bastante cuidado. E não só transepidérmica, mas o calor ele aumenta também o metabolismo. Aí você também aumenta a pressão arterial, então a gente acaba que a gente urina mais. E aí tem todo um ciclozinho para ser fechado quando o clima está mais quente. Quando o clima está mais frio, a gente vai ter o quê? Uma vasoconstricção. Então, automaticamente, a gente parece que a gente urina mais, né? Mais dentro desse processo, né? Mas é justamente por causa disso, porque a gente consegue diminuir dentro do vaso, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Na vasoconstricção,
aquele líquido que está ali paradinho, ele sempre ficava tentando fazer uma comunicação com o vaso, tecido e vaso. Então a gente consegue observar que quando a gente tem uma diminuição desse vaso, devido, principalmente na parte periférica, a gente, o que que acontece? A gente não tem mais tanto essa troca. Que esse líquido está indo para o vaso, vai entrar na circulação, vai ser filtrado pelo rim e pode ser eliminado pela urina, ok? Então, às vezes é comum a gente, principalmente quando a gente tem, quem está num ambiente, num clima, né, 25, 27 graus, quando entra num lugar muito frio, passa um pouco mais de tempo naquele lugar mais frio, tem uma sensação de fazer mais xixi, mas porque ele conseguiu reter naquele primeiro momento, ok? Mas o contrário também acontece, viu, pessoal? Os fatores, já falei, né, o fator da perda. E aí, o que é que a gente espera? A gente espera, voltando aqui, que fazendo uma conta bem rápida, vocês vão ter fluidos, né, de entradas, né? Esses fluidos de entradas a gente coloca aqui, fluidos, vocês vão imaginar que seriam soro fisiológico, o antibiótico, o analgésico, tudo que está entrando de fluido na rede venosa do paciente, ok? A gente vai ter alimentação e também dentro do fluido vocês também vão colocar dieta oral, né? Desculpa, líquidos, né? De forma oral, água, suco, o que for. Ok? A gente vai ter depois os alimentos, que também vai ter dentro da sua composição a água, né? O arroz, o feijão, o macarrão, a carne. E depois também a entrada, né? Que no caso essa entrada não é na hora que entra, né? Vamos dizer assim, mas dentro do processo que vai ser provocado da oxidação do metabolismo dos alimentos dentro do organismo, a gente também pode ter aí uma entrada de líquido que pode chegar a 250 a 30 ml. Fazendo essa continha do que entrou de fluidos, acesso venoso ou até mesmo oral, alimentos e oxidação, a gente vai ter entre 2 a 3 mil ml. E a gente vai ter de sair da urina, né, como o nosso principal mecanismo de equilíbrio mesmo para poder ajudar a eliminar o que está entrando. A pele, né, a questão da transpiração, a perda transepidérmica, a questão pulmonar, na troca gasosa a gente vai perdendo também líquido. E o trato gastrointestinal, né, bem um pouquinho menos, mas também tem perdas. Lembrando que a perda, né, essa saída pelo trato gastrointestinal, ela pode ser aumentada né, essa proporção em quadros diarreicos, né? Então, quando tem um aumento do metabolismo, né, desculpa, dos movimentos peristálticos, e o alimento ele não consegue ser processado lentamente pelas alças, ele vai bem mais rápido até a porção final do reto, então ele é eliminado com muita água, certo? Ainda, ali presente. E a gente fazendo essa continha também, a gente vai perder de 2.000 a 3.000 ml. Então, vocês vão observar que há esse equilíbrio de entrada e saída de líquidos e de água de uma forma geral. Ok? Bem, e aí o que é que vai causar esse déficit de água? Né? O que pode provocar? O primeiro deles é a redução da ingestão aquosa. Então a pessoa bebe pouca água, não tem o hábito de andar com a garrafinha, esquece de beber água, né? Então a gente vai observar que esse é o principal. Num quadro patológico, a pessoa está doente, a gente geralmente faz aquela insistência, bebeu água, associa também a água com as refeições, né, pequenas porções, e aí o paciente consegue fazer essa ingesta esperada. Defeitos no mecanismo da sede, né, papilares e também, né, de regulação, em termos do sistema nervoso central, que vão estar deprimidos, principalmente quando o paciente está inconsciente, algum quadro de torpor ou coma, porque ele não tem como pedir água. Então, é o que os profissionais vão realmente colocar dentro, no caso aqui, inconsciência, torpor e coma, com a sonda, né? O paciente não vai estar em dieta oral, né? O excesso de solutos ingeridos, geralmente associados a dietas hiperproteicas, né? Ou com excessos de sódio, isso também vai gerar no organismo um desequilíbrio eletrolítico e em questão do controle pela osmolaridade, então a gente vai ter realmente uma necessidade maior de água. Sudorese excessiva, né? Principalmente aqui um exemplo os trabalhadores em caldeiras, né? Isso é algo que a gente precisa rever sempre, né? Sempre que
um indivíduo trabalha no setor onde ele tem muita perda calórica, não, perda líquida por sudorese, a gente sempre tem que estar colocando à disposição muita água, certo? Não é só o que a gente espera, o usual que vocês já estão vendo aqui embaixo desse cálculo, ok? E a perda renal por diabetes, que também é bem conhecido. Na fisiopatologia da doença, a gente não consegue fazer uma boa reabsorção. E aí, no caso, principalmente dessa glicose que está passando pelo rim do paciente, como ele tem muita glicose circulante, né? A insulina que está ali faltando para colocar aquela glicose para dentro da célula, ela vai ficar circulante por mais tempo e em alguns momentos esse excesso vai ser eliminado na urina e por osmolaridade aquela glicose vai levar à água, certo? Então ele aumenta a taxa de eliminação de urina, ok? E aí, para fazer esse cálculo da ingesta hídrica, a gente vai ter uma continha super fácil de fazer. Vocês vão fazer a de vocês aí já já, que é 35 ml vezes o peso. Então, é o que a gente espera que a pessoa precise de líquido, né? Aí, principalmente água, ok? Por que água e não suco, professor? Não café? Porque esses água, suco, café, desculpa, sucos e café, desculpa, ele não vem sozinho, o café vem com açúcar, o suco também vem com açúcar, né? Então, só se a pessoa tiver esse hábito de beber sem açúcar, é interessante. O café é outro problema, porque ele também não é só a questão do café, mas o café como é um estimulante, então tem que ter o horário, né? Aumenta a frequência cardíaca, então tem vários outros fatores, ok? E causas de excesso, né, de água, a gente vai ver que a ingestão compulsiva, né, então bebe muita água, vai bebendo muita água, a gente precisa beber realmente muita água, mas às vezes tem pessoas que bebem além do normal, além desse cálculo que a gente apresentou agora. A gente pode ter também a administração iatrogênica. O que é isso, professor? Ou você está administrando a via oral ou então via endovenosa de forma excessiva. Professor, mas eu só faço o que está prescrito. Exatamente, mas tenha cuidado. Se você está avaliando um paciente, você já pode discutir com a equipe, de uma forma geral, a diminuição dessa administração, principalmente endovenosa. Às vezes o paciente está lá no primeiro dia que ele chegou mal, aí o médico prescreveu 2.000 ml de soro fisiológico. Aí no segundo dia o paciente já está melhor, aí repetiu a prescrição de 2.000 ml durante o dia. Aí você já pode observar que isso tem repercussões clínicas, porque esse excesso de volume ele pode gerar uma sobrecarga hemodinâmica, né? Vai aumentar o débito cardíaco, vai aumentar a demanda do coração por um maior volume, né? E se for um paciente com alguma cardiopatia, principalmente uma insuficiência vascular do músculo cardíaco, então isso vai ter problemas seríssimos para o paciente. Mas isso eu estou falando de um contexto patológico, mas geralmente a gente vai observar que a equipe médica também vai estar bem atenta em relação a isso. Só fiquem de olho naquelas prescrições que são repetidas, né? Ah, não mudou nada, repete a prescrição. E aí acaba que essa questão dos volumes são esquecidos. Excreção inadequada, então o paciente pode ter alguma alteração de eliminação, tanto de obstrução, como também de função renal prejudicada, certo? A questão dessa excreção inadequada, ela também pode estar associada com pacientes que tiveram tumores intestinais, onde foi feita uma colostomia ou uma ileostomia, onde o alimento, junto com o líquido, ele não vai até a porção do reto, ele para antes, né? Ele é eliminado antes de chegar na porção final, então geralmente da porção ileal ou no colo. E aí acaba que a gente também perde um pouquinho mais de líquido e de nutrientes ali dentro, ok? E a insuficiência renal, como eu comentei com vocês, a gente tem como solução a hemodiálise ou a diálise peritoneal, mas isso é cenas dos próximos capítulos, ok? Mas quando o paciente tem uma insuficiência renal, tudo que ele bebe já se torna quase que um excesso de água.
ok? Então ele tem restrições hídricas bem severas. E o paciente também que tem baixo débito cardíaco, né, no caso da insuficiência cardíaca congestiva, são pacientes que têm limitações também bem precisas em relação à ingesta líquida. Bem, eu passei aqui bem rápido. Não, porque pronto. Para fazer esse contrabalanço dos ganhos e das perdas, a gente precisa fazer uma coisa chamada balanço hídrico, que o nome já está dizendo, né? Eu vou analisar ganhos e perdas, e a partir dessa análise de ganhos e perdas, a gente vai justamente observar durante um período de 24 horas como está esse balanço, ele está positivo ou está negativo. E aí aqui é matemática. O que entrou é subtraído do que saiu e a gente vai ver se esse saldo está positivo ou está negativo. Sempre que possível, é importante também que a administração e a eliminação de líquidos sejam efetivamente medidas e não apenas estimadas. Lembrando que aí tem algumas situações que a gente não dá para fazer, tipo a perda de líquidos numa diarreia, a perda de líquido às vezes num curativo, a perda de líquido num vômito. Então tem várias coisas que não dá para a gente fazer essa conta, né? Mas sempre que possível a gente faz. Vocês vão observar que numa UTI pediátrica, onde a gente tem um balanço hídrico dos bebês, né, como algo muito severo, que eles perdem líquido de forma muito fácil, até mesmo porque a boa parte do organismo dele é água. Então a gente pesa a fralda para saber quanto ele está perdendo de xixi, de urina nas fraldas, ok? Aí a gente vai fazer justamente o balanço hidroeletrolítico, depende do ganho e das perdas de líquido, e a gente vai avaliar o que ele ganhou via oral, sondas ou via parenteral, e as perdas que podem ser as perdas mensuráveis, né? Perda sensível, que é a diurese, a perda gastrointestinal, vômitos, drenagem gástrica, o próprio diarreia, drenagem de feridas, perdas sanguíneas, e as não mensuráveis, que são a transpiração via respiratória e também o pouquinho que sai nas fezes, ok? Nas fezes, não a diarreia, né? Mas mais compactadas. E o indivíduo, né? Dentro desse equilíbrio, né? A gente espera que a ingestão de líquidos de todas as fontes se equipare ao débito hídrico, ok? Em indivíduos doentes, a gente vai ter essa alteração da ingesta ou da excreção, então às vezes ele vai ter vai estar mais positivo, às vezes vai estar mais negativo, e aí vai depender se ele tem uma maior necessidade de líquidos, né, no caso de febre ou perdas intestinais, como diarreia, ou menor capacidade de excretar líquidos, como a gente viu aqui na doença renal. Então, vão ter situações onde vai ser natural o paciente estar mais positivo ou então o paciente estar mais negativo. Lembrando que dentro dos dois cenários, você deve fazer avaliações que como é que eu posso dizer? Que você possa identificar se realmente o paciente está tendo excessos ou está eliminando mais. Vou dar um exemplo: o paciente está com excesso, então vocês vão observar, né, que se ele está com esse excesso, ele vai ter um edema, muitas vezes associado, ele pode ter algumas alterações pulmonares, mas se ele está perdendo, aí vocês vão ver mais do que era para perder, vocês vão observar que ele vai estar com a pressãozinha dele normal, ou mais baixa, ele vai estar também geralmente com a pele mais ressecada, então, né, desidratada, então tudo isso vocês vão observar. E esse balanço hídrico é uma medição desse registro rigoroso de todos os líquidos, né, que são consumidos ou excretados, dentro de um tempo, que lembrando que esse tempo a gente pode fazer o cálculo, né, parcial de 4 horas, 6 horas, 12 horas, ou no final, como é esperado, de 24 horas, né, como fosse o do dia. Lembrando que quanto mais grave o paciente, menor tempo deve ser usado para calcular esse balanço. Não esperar dar 24 horas para o paciente realmente fazer esse cálculo, ok? No caso, o paciente fazer esse cálculo, não. Você que vai fazer, né? O enfermeiro. E vai calcular o que entrou e o que saiu, ok? E nesse caso, se a gente tem um paciente mais grave, em 6 horas a gente já corrige. Opa, ele está se perdendo muito, então vamos repor. Ah, ele está retendo muito, então vamos tentar tirar. Isso, no caso de um paciente grave, é super importante, ok? A gente vai observar os líquidos consumidos, né, como positivo, e os líquidos excretados como débito negativo. A gente vai fazer esse balanço, né, positivo, né, com os ganhos maiores que as perdas, e o negativo, as perdas maiores que os ganhos.
Então a gente faz esse balanço diário e a gente pode, além disso, fazer o balanço acumulado, que é o balanço de todos aqueles dias de internação, ok? Então as alterações do balanço hídrico devem servir de parâmetros de avaliação para reposição ou restrição hídrica e a quantidade necessária ou permitida de líquidos varia de acordo com a condição clínica dele. Às vezes ele está positivo, mas ele não tem nenhum edema assim mais expressivo, não tem nem alteração pulmonar, nem alteração hemodinâmica, então a gente pode continuar mantendo uma ingesta hídrica normal, não fazer reduções naquele primeiro momento. É a orientação médica que determina o volume total a ser ingerido. No caso, se ele tem restrições, a gente vai observar sempre isso, ok? Se pode ou não ser liberado, né, dentro da dieta que o médico passou. Dentro da restrição hídrica, a gente vai observar o quê? Se o paciente tem restrição hídrica em relação a alimentos, né? A ingestão com comprimidos. Então, a gente, quando for dar o comprimido para o paciente, não dá com com muito líquido, né? Bota menos. Aí vocês vão ver que quando for diluir alguma medicação, também vamos diluir no mínimo que puder. O soro também fazer de forma mais lenta, né? E também de volumes menores. A gente também dá o gelo, né? O gelo é um recurso que a gente usa muito, porque o paciente está com restrição, não pode. E o gelo fica derretendo, às vezes, na boca do paciente, e ele não tem aquela sensação única de que bebeu um gole de água, desceu, opa, bebi água. O gelo vai liberando porções mínimas de água, e aí o paciente também se sente mais saciado, ok? E também em relação a concentrados, né, que isso a gente não tem como mexer muito, ok? Vai depender da demanda sanguínea do paciente, que não é outros cenas dos próximos capítulos, né? Que aí é calculado a partir da taxa de hematócrito hemoglobina do paciente, quantas bolsas ou então qual o volume necessário para ele repor melhor aquele hematócrito, aquela hemoglobina ou plaquetas ou plasma, enfim. Então é feita uma conta, não é a aula de hoje, para poder fazer também essa relação. Aí a gente não tem como fazer tantas reduções, ok? E o peso corporal é uma medida que deve ser incorporada na avaliação do balanço hídrico, porque as alterações agudas refletem aumentos ou diminuições na água total do organismo. Então, lembrando que nesse caso, no paciente que foi internado, a gente sempre pede para fazer esse peso inicial, para poder também fazer acompanhamento. Vocês vão observar que os pacientes que têm insuficiência renal, insuficiência cardíaca, são pacientes que se pesam todos os dias, certo? Tanto em casa, a gente recomenda, como também dentro da enfermaria. Professor, mas o paciente está na UTI deitado, como é que a gente faz? As camas mais, não digo nem mais modernas, mas as camas mais atuais, né, que são digitais, a maioria delas tem balança dentro da cama. Então a gente só faz, monta a cama toda com os lençóis, aperta no botãozinho lá que é o que zera. Então assim, ó, o que tem aqui em cima agora deu 500 gramas, né? Não 500 não, botar aqui 3 quilos. O colchão com o lençol, com o travesseiro, 3 quilos. Aí a gente aperta zerar, aí coloca o paciente em cima. Pronto, a partir daquele momento, daquele paciente é o peso dele. E a gente vai anotando. Se o paciente for ganhando peso ou perdendo peso, a gente acompanha já ali aquele parâmetro. Quando o paciente sair da cama, né, a gente vai sair da cama, a gente vai fazer o quê? Limpar, trocar tudo de novo. E aí a gente vai colocar o colchão, zera, né, a cama. Aí quando colocar o colchão novamente, limpo, tudo bonitinho, vai estar dando 3 quilos e pouco. A gente zera e coloca um novo paciente. Então as camas de UTI, essas mais modernas, elas têm esse recurso, certo? E aqui é só um exemplo para vocês acompanharem o balanço, como ele é impresso, né? Tem vários modelos, cada hospital faz o seu, né? Mas assim, geralmente ele tem essa configuração do horário, como vocês estão vendo do lado esquerdo, as entradas e as saídas, certo? Sempre tem também um espaço para o profissional assinar e fazer esses balanços parciais. E depois a gente faz o balanço final, ok? E no final a enfermeira assina, depois de calcular tudo daquele dia. Ok? Nesse daqui vocês estão vendo que tem o espaço para colocar o peso e a altura do paciente. Ok?
e a gente soma bem bonitinho. Lembrando que para alimentar, geralmente o técnico, né, que administrou aquela medicação faz, mas no final quem faz o balanço completo é o enfermeiro. Ele é o responsável para fazer isso no final. Aqui para vocês verem, né, ó, aqui é como se fosse um digital, né, onde tem um sistemazinho já para fazer, tem hospitais que tem um prontuário eletrônico, ele já até faz essa conta já automaticamente, ok? Isso também vocês podem encontrar aí nos hospitais com frequência também já, ok? Então agora a gente vai terminando esse primeiro bloco, aí eu estou pedindo para vocês fazerem uma análise como está a sua alimentação e a sua ingesta hídrica para o seu padrão corporal e demanda diária? Vocês aprenderam a fazer o cálculo, que é 35 ml pelo peso de vocês, e também identificar fatores que possam fazer com que vocês tenham uma demanda nutricional maior ou menor. Quem está fora do peso, então poderia perder peso. Quem está abaixo do peso, ganhar massa corporal, ganhar um pouquinho mais de peso de forma mais saudável, ok, pessoal? Então, eu queria agradecer esse primeiro momento com vocês e a gente vai ter os outros momentos já já com as outras videoaulas, ok? Abraço!